Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. China e Estados Unidos entre a guerra comercial, as tréguas e os negócios. He'll bring up Taiwan, I think, more than I will. But I think that a discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran. Donald Trump adiou a visita à China por causa da guerra do Irão, mas aterrou em Pequim num momento em que a guerra está numa zona cinzenta que nem é de guerra nem é de paz. Irão, Taiwan e inteligência artificial deverão ser temas principais desta visita de 2 dias do Presidente dos Estados Unidos à China. Há vários negócios em perspectiva e muitas discordâncias previsíveis. Os Estados Unidos querem vender Boeings, mas o setor automóvel quer travar a entrada das viaturas elétricas chinesas no mercado norte-americano. Trump não deve estar satisfeito com o agravamento do déficit comercial com a China em abril. As exportações chinesas cresceram 14,1% em termos homólogos. O prolongamento da guerra com o Irão tem pressionado os preços da energia e o custo de vida. A inflação saltou para os 3,8% em abril, o maior aumento desde 2023, o que levou Trump a prometer suspender temporariamente o imposto federal sobre os preços da gasolina. E também não deve estar satisfeito com as sondagens. A sua popularidade nunca foi tão baixa, nem no primeiro mandato. Trump estará acompanhado por empresários como Elon Musk e Tim Cook. Vamos assistir a uma nova guerra comercial ou uma fase de tréguas entre as duas potências com muitos negócios à mistura? Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Diana Soler, bem-vinda a este P24. Em abril, a balança comercial entre China e Estados Unidos ficou mais inclinada a favor da potência asiática. Os Estados Unidos aplicaram, entretanto, sanções na semana passada a empresas e a cidadãos chineses. Há aqui um clima de uma constante guerra comercial latente, mas o que se pode perspectivar desta cimeira é, pelo contrário, uma trégua e a celebração de vários acordos comerciais, venda de aviões, nomeadamente Boeing, à China. Olá, Amílcar. Sim, quer dizer, eu diria que o que vai estar no centro desta reunião, ao contrário do que se tem dito, mas isto é uma previsão que vale o que vale, ou é uma perspectiva minha que vale o que vale, é que o que vai estar em cima da mesa é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que é o assunto central entre estes dois países, e neste momento é a questão estruturante desta relação, não é? E portanto, eu diria que nós nos deixámos um bocadinho enganar por esta perspectiva de que Donald Trump adiou a sua visita à China por razões relacionadas com a guerra no Irão, para centrarmos a conversação que vai haver entre os Estados Unidos e a China sobre o Irão, quando não me parece de todo que seja esse o fator central. O fator central, segundo a China, nós sabemos mais, estranhamente desta vez, por Pequim do que por Washington, os temas centrais serão precisamente da guerra comercial e a eventual continuação da trégua dos minerais raros, a trégua essa que foi obtida na última reunião presencial entre os dois líderes, e, enfim, algumas questões comerciais que podem passar pela venda precisamente de bens que um e outro fabricam ao outro, digamos assim, com maior tolerância tarifária, vamos pôr as coisas assim. Um terceiro ponto na agenda certamente será o Irão, porque o Irão é o foco conflitual mais aceso neste momento e é aquele que de alguma maneira incomoda mais diretamente a China. E como nós nos habituámos, esta relação é tão estrutural que normalmente os pacotes comerciais, que é aquilo que está em cima da mesa, debatem-se também com as contrapartidas políticas e de segurança que esses pacotes comerciais estão a trazer. E porque é isto, e termino assim, porque mais uma vez me parece que a relação estruturante do sistema internacional neste momento é a relação conflituosa, ainda que não belicamente, entre os Estados Unidos e a China, que se faz essencialmente através de ferramentas económicas e ferramentas tecnológicas, que tem em segundo plano
mas não menos importante, por outro lado, a supervisão destes dois Estados sobre conflitos que podem ser seus ou não, mas nos quais ambos querem ter um ascendente. E, portanto, eu diria que é isto que vai, de alguma maneira, marcar esta ida de Donald Trump a Pequim. O Thomas Friedman do New York Times, o colunista, tinha um texto muito interessante onde ele fazia a comparação entre este encontro e o encontro entre o Mao Tse-tung e Richard Nixon, dizendo que a inteligência artificial era um inimigo de ambos e que poderia aqui existir alguma cooperação entre as duas grandes potências para se precaverem de uma evolução de uma tecnologia que, como vimos nas últimas semanas, pode revoltar-se contra os próprios Estados e tornar-se numa ameaça. Portanto, teremos sempre esse ambiente que falava de guerra não bélica, mas de uma guerra comercial, mas é possível que exista em territórios como este da inteligência artificial alguma cooperação entre os dois? Sim, eu acho que Friedman não falou da ida a Pequim de Richard Nixon em 72 por razões apenas relacionadas com a inteligência artificial. Falou disso porque as últimas notícias também que nos vieram de Pequim, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diz que dos objetivos desta reunião é o desanuviamento da tensão da relação entre os Estados Unidos e a China. Além disso, sabemos que o presidente Trump tem sempre debaixo da sua manga esta ideia de que pode vir a separar a Rússia da China, tal como Kissinger e Nixon fizeram, convencendo Mao que ganhava mais em aliar-se, não à maneira ocidental, mas aliar-se aos Estados Unidos do que permanecer em cooperação com a União Soviética. Portanto, esta imagem, digamos assim, está sempre latente cada vez que há um encontro entre Trump e Xi. Relativamente à questão da inteligência artificial, eu diria que sim, a inteligência artificial vai ser, diria eu, um daqueles terrenos em que vai haver ao mesmo tempo coordenação e competição. Coordenação neste sentido, os países percebem que a inteligência artificial, os chefes de Estado percebem que a inteligência artificial em si só é um problema se não for regulada. A China tem mais capacidade de regulação que os Estados Unidos e por isso mesmo é que a administração Biden tentou criar com a Europa um sistema de coordenação da própria inteligência artificial há alguns anos atrás, que não tem tido muito desenvolvimento, mas que existe, que não foi quebrado, e o que me parece é que estes líderes tentarão de alguma maneira encontrar o mínimo denominador comum para regularem simultaneamente a inteligência artificial para que ela não se volte contra eles próprios, mais do que contra o outro. Mas ao mesmo tempo, e também preciso dizer isto e ter consciência disto, existe uma guerra tecnológica a acontecer neste momento entre os Estados Unidos e a China, nomeadamente num fator que também se fala pouco, mas não é menos importante, que se constitui na tentativa de cada um dos Estados ou das grandes potências ter um sistema autónomo e incompatível com o outro e tentarem ter o maior número de países a aderirem ao seu sistema e a rejeitarem o do outro. E eu penso que isso se vai manter e que vai ser uma característica fundamental do uso da inteligência artificial nos próximos anos. Não é por acaso que na sua comitiva Donald Trump vai levar Musk, Tim Cook e todos os grandes donos das tecnológicas. Falta a Nvidia, que é a grande empresa do setor e que não irá. O Trump disse que iria falar com o seu homólogo chinês sobre várias coisas e provavelmente quem iria tomar a iniciativa de falar sobre o Irão, esse grande país maravilhoso, como disse o Presidente dos Estados Unidos, e sobre Taiwan seria Xi Jinping. É provável que a China coloque em cima da mesa a questão do armamento americano para Taiwan e que tente até antecipar a integração de Taiwan, que estava prevista para 2049 na China, na grande China continental. É um bocadinho difícil de responder a essa pergunta, primeiro porque eu não sou especialista na China e em segundo lugar porque acho que a China está a aprender com os erros americanos. Se a China fosse um país que funcionasse inteiramente pelas regras da Great Power Politics, da política de poder
foram mais ou menos as mesmas até ao século XIX, princípio do século XX, antes da política externa norte-americana ter de alguma maneira dominado a ordem internacional, eu diria que a China tenderia a antecipar a reunificação de Taiwan precisamente para este momento. Para este momento porquê? Porque Donald Trump, de alguma maneira, providencia uma janela de oportunidade a Pequim, que Pequim não sabe se vai ter com outro presidente, mesmo que seja um presidente republicano e mesmo que seja um presidente trumpista. Já explico porquê, se quiser. Por outro lado, a instabilidade da presidência de Trump tem-se mostrado duas coisas contraditórias. Pouco interessada em intervir em Taiwan se a China quiser fazer a reunificação pela força, mas ao mesmo tempo interessada, segundo Pete Hegseth e segundo a Estratégia de Defesa Nacional, em conter o poder chinês. E estas duas coisas são incompatíveis, porque se os Estados Unidos deixarem a China anexar Taiwan, que no fundo é disso que se trata, apesar de juridicamente não ser, porque Taiwan juridicamente faz parte da China, estão a dar um sinal de grande fraqueza internacional, nomeadamente aos seus aliados, nomeadamente no Indo-Pacífico, e esses aliados são absolutamente preciosos para a contenção da China. Depois, porque daria origem, e nem sei se vai a tempo de repelir ou de conter esse movimento, uma nuclearização do continente asiático, nomeadamente através do Japão e da Coreia do Norte, que querem a sua autonomia dos Estados Unidos, porque também pressentem esta instabilidade e querem ser cada vez mais autónomos. Passou despercebido ontem, isto é completamente out of topic, mas eu acho que vale a pena falar disto para explicar o que é que se pode estar a passar na Ásia. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que é considerado pelos Estados Unidos um aliado modelo, como se sabe, porque Trump já o disse várias vezes, mas porque está escrito nos documentos estratégicos dos Estados Unidos, dizer que vai fazer um phasing out, vai sair financeiramente da cooperação militar que tem com os Estados Unidos, ou seja, daqui a 10 anos Israel não quer depender financeiramente do apoio militar dos Estados Unidos, quer continuar a comprar americano, porque tem consciência que não tem capacidade tecnológica para ter o mesmo que teria se não comprasse aos Estados Unidos, mas quer não depender financeiramente do Pentágono. E isto mostra-nos qual é o movimento que a esmagadora maioria dos aliados norte-americanos estão a fazer. E, portanto, o abandono de Taiwan por parte dos Estados Unidos aceleraria este movimento dos aliados americanos da Ásia. E se os aliados americanos da Ásia não precisarem dos Estados Unidos para se defender da China, ou precisarem cada vez menos, a influência norte-americana no Indo-Pacífico vai ser cada vez menor e, por conseguinte, os Estados Unidos perdem poder internacional. No entanto, este anúncio norte-americano que não se quer envolver em Taiwan e estas guerras em que os Estados Unidos estão envolvidos, nomeadamente o Irão, indiretamente, cada vez mais indiretamente, a Ucrânia, mas, enfim, este imbróglio do Médio Oriente providencia a Xi Jinping uma oportunidade para a reunificação de Taiwan que muito dificilmente vai voltar a ter. E, portanto, eu não estou certa que Pequim não queira aproveitar essa oportunidade. Vamos ver, porque a China é um país que já nos habituou às políticas de paciência, mas também já nos mostrou que é um país que sabe aproveitar, ou que é mestre em aproveitar as oportunidades quando os Estados Unidos deixam espaços por ocupar. E neste momento, apesar de toda a retórica, o Indo-Pacífico está relativamente abandonado pelos Estados Unidos. E a China sabe isso e sabe que qualquer outro presidente norte-americano provavelmente terá uma postura muito diferente relativamente a este problema particular. Pequim anunciou, entretanto, já há algum tempo que deixava de exportar terras raras para os Estados Unidos. A China tem um monopólio mundial na extração e na refinação e recentemente os Estados Unidos e a União Europeia aprofundaram a sua cooperação em matéria de minerais
raros num esforço de contenção e de redução do domínio da China sobre estes materiais. Como olhar para este acordo umas semanas antes da ida de Trump à China? O acordo na realidade, um memorando de entendimento que foi assinado a semana passada entre a União Europeia e os Estados Unidos, pelas mais altas instâncias, Marco Rubio e o Comissário Europeu para a Economia, e portanto é um acordo que é para levar a sério. Isto demonstra que várias coisas. Demonstra que a questão dos minerais raros é uma questão que preocupa profundamente quer os Estados Unidos, quer a Europa, e com boa razão, porque a China continua a deter 80 e tal %, não sei exatamente o número agora, mas do monopólio do acesso aos metais raros, aos minerais raros, e isso é uma preocupação extraordinária porque, enfim, são componentes essenciais para a vida tecnológica moderna. E, portanto, é natural, não é ideológico este acordo, diria eu, mas é um acordo natural que tenta quebrar o monopólio, digamos assim, da China. Agora é um passo pequeno. E deixe-me dizer, para terminar, é um passo pequeno porque há muito que fazer neste sentido e os Estados Unidos, aliás, têm-se aproveitado bastante das suas tentativas, enfim, de extorquir despojos de guerra de outros países, precisamente para se enriquecerem nesta questão dos minerais raros. E, portanto, sendo um passo pequeno, não deixa de ser um passo significativo e indicativo de que há efetivamente, da parte dos Estados Unidos e da União Europeia, uma preocupação comum relativamente a esta matéria. Só para lembrar, e isto provavelmente vai ser outro assunto em cima da mesa, a não contenção do fluxo de minerais raros que vai da China para os Estados Unidos é uma condição de trégua, não é uma condição definitiva, e isso de alguma maneira também está certamente, enfim, a preocupar os Estados Unidos. Continua a ser essa a grande moeda de troca que a China tem relativamente ao seu adversário em Washington. Diana Soares, obrigado por ter vindo a este P24 e por nos ajudar a fazer esta antecipação do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. Muito obrigada. Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran. Mais de 100 vencedores de prémios Nobel pediram a libertação de Narges Mohammadi, a iraniana premiada com o Nobel da Paz, está presa no Irão desde dezembro e foi transferida para um hospital em Teherão em estado crítico de saúde no último domingo. Entretanto, o regime iraniano reforçou execuções de presos políticos desde o início da guerra. Mais de 2/3 dos executados em 2 meses de guerra eram presos políticos ou considerados uma ameaça à segurança. Muitos foram detidos nos protestos de janeiro. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.